Você tem sofrido? Você precisa de paz. Nós precisamos de paz. Tem algumas perguntas que eu fiquei me fazendo enquanto eu estava tentando preparar esse momento de mensagem, que a pergunta é essa aqui. São 4 ou 5 perguntas. Diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou? Aí eu faço para você essa mesma pergunta. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso? Hoje eu posso ser ensinado por ela, abrir a minha mente, o meu coração, e aí eu nunca mais serei o mesmo. São perguntas que tocou meu coração durante essa mensagem, quando eu preparava essa mensagem. Paz em meio à tempestade, paz em meio à crise. Abra a nossa Bíblia, abre uma Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Posso prosseguir? Ou misericórdia ainda? Naquele dia, ao anoitecer, disse eles aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Palavra do Senhor. Deus querido, nós queremos entender essa paz, Pai. A paz que Jesus tinha, tem. Nós queremos tê-la, Pai querido. Por isso, Deus, fala conosco, Senhor. Fala comigo, Pai, para que tu para que tu entendas, ó Pai, o que nós precisamos ouvir, Senhor. Que a tua palavra seja uma palavra de ânimo, de alegria e de paz. Amém. Essa pergunta, hoje nós fazemos também. Quem é este? Até o mar ele acalma. Mas às vezes nós fazemos essa pergunta como os discípulos fizeram. Tem qualidades, tem realmente saber que Ele é o homem que acalma o mar. Por que estáis com medo? Por que estáis preocupado com as coisas que estão acontecendo? Ainda não tens fé? Passamos por tantas provações, tribulações. E nós precisamos crer nesse Deus que acalma o mar, agitado. Aí ele diz, olha, uma palavra dele diz, pronto. E Jesus está perguntando isso para nós. Ainda não tens fé? Não crês que Deus, Jesus, pode fazer o que Ele bem pode entender na nossa vida? Eu quero falar sobre essa paz, sobre esse Jesus que pode trazer e fazer que a sua vida seja transformada, que a minha vida seja transformada. Porque a paz, ela é importante demais na nossa vida. Ela é muito importante na nossa vida. Precisamos entender o que Jesus tem para nós. A paz é tudo de melhor na nossa vida. Não adianta ter
muitas coisas, mas não ter paz. Nós precisamos dessa paz. Essa paz que reinou naquele barco que estava afundando, estava enchendo. Nós precisamos dessa paz, ela é muito importante na nossa vida. Fama, dinheiro, riqueza, status, nada disso faz a diferença em nossa vida se não tivermos paz. Não adianta ter carro, casa boa, mas não tem paz. Paz na família, paz no emprego, paz com os irmãos, paz com o trabalho. Melhor que tudo isso é a paz. Essa paz que só Jesus pode trazer. Essa paz que ela transcende riqueza, fama, status. A paz ela é importante na nossa vida. Eu vou citar 3 pessoas que tinham tudo isso, dinheiro, fama, status, mas não tinha o principal. Primeiro, Michael Jackson. Michael Jackson com aquele álbum dele do Thriller, ele ganhou muito dinheiro, fama, muita riqueza, muita badalação, mas ele não tinha paz. Tanto é que ele se suicidou. Faltou paz para ele. Não adiantou nada da que ele tinha. Nada. Faltou a paz. Outra pessoa, Robin Williams, ganhou Oscar, artista premiado, ganhou 6 Globos de Ouro, fez muito sucesso, porém não tinha paz. Terceira pessoa, Marilyn Monroe. Na década de 40, 60, ela foi 20 anos ou um pouquinho mais de muito sucesso, mas muito sucesso mesmo. Artista renomada, cantora, se destacou para o mundo, mas, porém, não tinha paz. Alguém abra a Bíblia em Provérbios 17:1. E pode falar bem alto aí, quem tiver a voz bem alta pode dizer. O primeiro que abrir pode dizer. Provérbios 17:1. Pois é, meu irmão. Melhor um pão seco. Melhor não ter comida. Melhor não ter uma roupa boa para vestir. Mas o importante é ter paz. E essa paz eu quero dizer para você e para mim, que só Jesus traz essa paz. Ninguém mais consegue nos dar essa paz. Não adianta fama, dinheiro, status. É ter um pão seco. Amados, a paz verdadeira somente Deus pode nos dar. Não é cartão de crédito, débito, carro, casa, amigo, emprego. Não estou dizendo que tudo isso não é importante. Claro que é. Mas não adianta ter nada disso se não tiver paz. Chega em casa é só briga, chega no emprego é só briga, chega com o vizinho é só briga, chega no trânsito é só briga. Por quê? Porque falta paz. Falta Jesus no teu coração. Falta Jesus no teu barco que acalma a tempestade. Aquela vida agitada que você tem, Jesus com uma palavra só. Aquieta-te, acalme-se. E a coisa se transforma. Somente Jesus pode nos dar essa paz. Você pode ter tudo e não alcançar a paz. Olha o que aconteceu com o barco. Naquele momento, o foco de Pedro não estava em Jesus, estava na tempestade. O barco estava quase afundando. Pedro não conseguia controlar o barco. E olha que ele era um cara experiente, pescador. Quantos anos já estava pescando? E ele não conseguia controlar aquele barco. Os discípulos estavam desesperados.
Eu digo para você que acha que tem poder para controlar tudo à sua volta, você está enganado. Nós não temos poder para controlar as coisas à nossa volta. Só Jesus pode dar esse poder. Só Ele pode acalmar a tempestade. Só Ele pode acalmar o mar da sua vida. Quando vemos a vida desses artistas que citei, é muito provável que eles também pensavam assim: tenho o controle. Se nós não estivermos com Cristo no nosso barco, não adianta remar. Não vai resolver remar. Você não vai sair do lugar. Uma coisa importante tinha nesse barco. Jesus estava no barco. Quando ele acordado, uma palavra, só isso, mais nada. É isso que nós precisamos. Ter a palavra de Jesus em nosso coração. Quem está no controle do barco da tua vida? Como está o barco da tua vida? O que você tem feito com o barco da tua vida? Uma coisa muito importante, não basta ter Jesus no barco da nossa vida. O importante é que ele tenha o controle desse barco. Pedro, expert em barco, pescaria. Mas estava perdendo o controle. Aí quando ele acordou Jesus, puxa vida, aí a coisa começou a acontecer. Temos um grupo de pessoas em nossa igreja que faz essa igreja andar. E eu louvo por isso. Nós temos um grupo muito bom dessa igreja que faz essa igreja andar. Mas não basta ter esse grupo, até grande de pessoas. Jesus precisa estar no controle do barco chamado Igreja Luterana. Se ele não estiver no controle, vai ser bonito, só bonito, mas não vai ser espiritual. Precisamos que Jesus esteja no controle do nosso barco, da nossa vida. Em nossa vida já passamos por crises. Em nossa igreja também, sabe? Nós nunca paramos de remar. Nós sempre precisamos remar. Mas Jesus precisa estar no barco. Não é porque ele está ali que vai parar de remar. Muito pelo contrário. Essa equipe que comanda essa igreja, que trabalha por essa igreja, tem que estar sempre remando. Sempre remando, sempre remando. Porque temos paz. E essa paz nós só conseguimos em Jesus. Essa paz que nos faz passar por tempestades. E olha que eu creio que todos vocês já passaram por muita tempestade. Todos. Mas Jesus está no barco da tua vida. Outra coisa, é bom acordar Jesus. Não deixe ele dormindo, não. Não permita que Jesus durma no barco da tua vida. Acorda ele. Caminha comigo, Jesus. Senão esse barcão vai afundar. Eu me lembro quando passamos por um momento muito, mas muito difícil em nossa igreja. Lá na igrejinha. Quem conhece a igrejinha sabe disso. Muita saudade daquele lugar. Muita saudade mesmo. Passamos por uma crise. Eu estava à frente da igreja e estavam passando por uma crise ruim, terrível. Parecia que o barco ia afundar. Porém, sabíamos que Jesus estava no barco. E foi só acordar Jesus. Aí ele clareou a nossa mente. De repente, nós fizemos a coisa errada. Eu, como líder da igreja na época, fiz a coisa errada. Sabe por quê? Talvez. Porque Jesus estava dormindo e eu não acordei Jesus. Acorda Jesus, meu irmão. Não deixa Jesus dormir no teu barco. Jesus não precisa dormir. Nós sabemos que não precisa dormir.
Deus vela por nós dia e noite, 24 horas. Acorda, Jesus. Porque se não acordar, nós vamos fazer coisa errada, coisa ruim, não vamos fazer coisa boa. Aí tudo ficou resolvido. Mas ficaram as marcas, sequelas. Somente depois de alguns anos nós conseguimos amenizar isso. A marca fica. Não deixa Jesus dormir no teu barco. Acorda ele. Ele precisa estar acordado para que não façamos besteira, para que não façamos coisa errada. Meu irmão, mais forte que a tempestade no seu barco é Jesus. Isso se ele faz parte do seu barco. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Jeremias 29 anos. Esse é o nosso Deus, que o plano dele é bom para nós, mas não vamos deixar ele dormir no nosso barco. Acorda ele. Precisamos crer que Jesus está no barco. Quando Pedro gritou, o Deus que ele serve foi afetado, mais que raios e relâmpagos, que tempestade. Quando ele gritou, acorda Jesus, não se importa que nós morramos. Aí Jesus disse, calma-te. É isso que nós precisamos na nossa vida. Ter Jesus no nosso barco. Esse grito só vai ser ouvido por Jesus, por Deus, se ele estiver no nosso barco. Se não estiver no barco, não adianta gritar. Tinha outros barcos nessa travessia, que fala o texto, e Jesus não estava nesse barco. Mas ele acalmou a tempestade para todos. Nós precisamos buscar Jesus sempre, sempre, sempre. Quando acordamos, Jesus, ele prontamente nos atende. Jesus é espetacular, fantástico. Quando acordamos Jesus, ele prontamente nos atende. Não importa a tempestade, o que importa é quando você chega a ele, clama e aí ele responde. Mas ele precisa estar no barco. Não importa a tempestade da tua vida. Não importa o que está acontecendo na tua vida. É só clamar, só gritar, Jesus, acorda! Ele vem e te abraça. Naquele momento o mar se acalmou. Pensa na alegria daqueles discípulos. Estou passando por uns exames meio violento aí. Colonoscopia, ultrassom. E aí, bom, colonoscopia, quem conhece sabe que é complicado. É bastante complicado. Nem vou querer dizer o que acontece. E aí olha só como que as coisas são. Se a gente não tiver paz, a gente orece. Quando eu tive o infarto, já falei para vocês, o doutor Alan chegou, me levou para a UTI, e falou, Heraldo, nós vamos fazer um procedimento na sua veia. Aí você vai, desculpa a expressão, você vai fazer cocô, você vai vomitar, você pode ir, você pode aquilo, mas fica tranquilo que eu estou aqui. Caramba, estou morto então. Aí fomos fazer essa colonoscopia, aí entramos eu e a Marta lá na salinha, ela ficou na antessala de espera, aí o médico falou para ela, dona Marta, fica tranquilo, se eu descobrir alguma coisa na colonoscopia, eu chamo a senhora. Eu falei, meu Deus do céu, tomara que não chame. É preciso ter paz, meu irmão. Eu estava em paz quando eu entrei naquele lugar.
Porque eu sei que Jesus está no meu barco. Ele está no meu barco, ele está no teu barco. Acorda ele, grita por ele, clama por ele. E aí ele vai acordar. Em Jesus nós temos uma paz, não se turbe o vosso coração. Sob o comando de Jesus nós temos paz, só Jesus pode nos dar a verdadeira paz. Jesus se importa com você. Jesus se importa comigo. Jesus é movido por compaixão. Ele é apaixonado por nós. Senão ele não morria por nós. Em Marcos capítulo 1, 40, fala de um leproso que era separado da sociedade. Jesus, quando ouviu aquele leproso, Jesus se moveu de grande compaixão por aquele leproso. O homem se ajoelha e diz: Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. E Jesus quer limpar você, quer curar você, quer sarar você, quer viver na tua vida, quer te dar alegria, uma alegria verdadeira, uma paz verdadeira. Jesus é a verdadeira paz, não importa a situação. Jesus é o único caminho. Jesus nos cura de qualquer situação. Tenha paz, crê em Deus, creia em Deus, crê em Jesus, crê que Ele morreu por nós. Ele está dizendo para nós hoje: eu quero estar no teu barco. Eu preciso estar no teu barco. Eu te amo e quero te dar a minha paz. Quero acalmar o mar agitado da tua vida. Amados, você é importante. Você é escolhido de Deus. Deus, quando te trouxe aqui, não foi para ouvir o Heraldo. Foi para ouvir Deus falar com você. Foi para ouvir Jesus falar com você. Jesus não nos responde de acordo com as nossas expectativas. Às vezes achamos que Ele está demorando. Jesus sabe quando acalmar o mar. Pensa que Jesus não sabia que o mar estava agitado? Peraí que sabia. Tem uma historinha de uma senhora, eu já contei, vou contar de novo. Eu gosto de contar piadas repetidas. O pastor ficava orando, fazendo o culto dele, um senhor velhinho já, ficava falando culto, tá? E tinha uma senhora velhinha também, não vou falar o nome de ninguém não, tinha uma senhora velhinha também no culto, ficava o tempo todo cabeça abaixada assim, sabe? Aí morreu os dois, aí foram pro céu, aí na hora de receber os galardão, né? Eu sei que entrou uns 4, 5, 6 anjos junto com essa mulher lá na sala de galardão. E aí, quando essa mulher saiu, aquele monte de presente. Galardões. E aí, de repente, o pastor falou: meu Deus, se essa mulher que vivia dormindo o tempo inteiro recebe tudo isso, pode mais chamar uma legião de anjos para carregar meus galardões, que eu era o pastor dela. Aí entra o pastor lá todo imponente, gravata tal. Sou pastor tal, vim pegar meus galardão. Aí tinha uma caixinha, deram para ele. Mas está errado isso aqui. Aquela velhinha que dormiu o tempo inteiro, saiu com 3, 4 anjos aqui, eu até mandei chamar uma legião, então ali fora esperando. Não é assim não, meu irmão. Aquela velhinha orava por você o tempo inteiro, para que o seu culto fosse abençoado. Então, amados, Jesus se preocupa conosco. Jesus não responde de acordo com as nossas expectativas. Às vezes achamos que Ele está demorando. Só Jesus sabe acalmar o mar. Pedir para o grupo de louvor vir aqui à frente. Agora, para terminar, achei muito, muito interessante esse estudo que nós fizemos, acho que semana passada, se eu não me engano, fala em Jeremias 29, do 4 até o 7.
Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém à Babilônia: construam casas e habitem nela, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso é paz. Exilados, longe de tudo, o que Deus fala para ele? Tenham paz. Façam melhor. Creiam, somente creiam. Amém?